O Porto mantém a distância para o líder Sporting antes do clássico no Dragão. A equipa de Sérgio Conceição venceu hoje o Marítimo por 2-1 com um penalti já no final. A equipa de Sérgio Conceição chega à vantagem aos 14 minutos, apesar de haver mais uma dúvida num segundo momento sobre se há fora de jogo. Além de mais um primeiro momento, o árbitro anula o golo por posição irregular de René Santos, que pode tornar este lance ilegal. Quanto ao primeiro golo do Porto, a dúvida é apenas no livre. Já nos minutos finais é assinalado penalti para o Porto. Francisco Conceição sofre falta na área. Tinha sido lançado pelo treinador do Porto e pai Francisco Conceição já nesta segunda parte e volta a ser os 3 pontos para o Futebol Clube Porto, que assim continua a 10 pontos de distância do Sporting antes do clássico. O abraço entre pai e filho, treinador e jogador do Futebol Clube Porto, Sérgio Conceição e Francisco Conceição. É utilizado pelo terceiro jogo consecutivo e volta a ser decisivo na equipa portista, o jovem jogador que pode agora ter uma oportunidade no clássico do próximo sábado. Já conquistou 2 penaltis, garantiu 2 penaltis no campeonato, foi decisivo no jogo com o Boa Vista. É graças a este jovem jogador que o Porto chega ao empate e até poderia ter conseguido a vitória, e hoje volta a ganhar um pontapé de penalti que dá o golo da vitória ao Porto. Sérgio Conceição falou sobre o filho e continua sem querer dar demasiado ênfase a este momento do jovem jogador, que diz ser um jogador como qualquer outro, e tem feito questão de realçar isso mesmo Sérgio Conceição, que destacou também todos os jogadores que entraram na segunda parte, que considera terem feito diferença neste jogo. Vamos voltar à arbitragem deste jogo entre Porto e Marítimo na Madeira, com um lance que faz diferença para o clássico do próximo sábado, porque se Corona vê amarelo neste lance, falhava o clássico frente ao Sporting. Era o único jogador na equipa do Porto em risco de exclusão para o clássico de sábado, mas o árbitro do jogo assinalou falta sem qualquer cartão. Consideras, Aníbal, que nem sequer é falta este lance? Porquê? Porque o Corona primeiro toca na bola e só a seguir é que toca no pé do adversário. É só olhar para as imagens e ver. As regras do jogo são absolutamente claras. Corona não tem maldade. O Corona joga a bola e toca na bola. Depois há um contacto inevitável. Aliás, vai com o pé no ar, não vai de sola nem nada que se pareça. Só se ficasse como o Dias com o pé no ar e não pudesse pousar o pé. Agora, outra coisa que eu quero dizer. Este árbitro teve um critério. E teve um critério que o manteve durante muito tempo. Este árbitro, antes de mostrar amarelos, avisou 4 ou 5 jogadores. A maioria eram do Marítimo e avisou alguns também do Porto. Portanto, convém ter isto. Depois, muito mais para a frente, há um lance muito mais perigoso em que o Pepe mostra os pitões e o árbitro também não deu o amarelo. Portanto, houve um critério e realmente nós não podemos criticar os árbitros porque não deixam jogar, depois porque deixam jogar. Eu gostava era que os critérios fossem homogéneos. E aqui, esta arbitragem, no que respeita ao Futebol Clube Porto, deixou alguma coisa a desejar. Ali, eu considero claramente, o Corona toca primeiro na bola e a seguir, obviamente, se vai com o pé no ar a 10 centímetros, tem que baixar o pé e toca no pé do adversário. Para mim, isto nem falta era. Sérgio Conceição sabia que Corona estava em risco. Há uma reação até, André, da parte do treinador do Porto. Eu não sei se é neste momento ou não, mas há uma falta que Corona faz e Sérgio Conceição até avisa o jogador do Porto: atenção, tens cartão amarelo e podes falhar o clássico frente ao Sporting. Há esse momento também de destaque durante o jogo. Achas ou não que, já disseste que achas que devia ter visto o cartão amarelo, mas esta questão do critério disciplinar, manteve o critério o árbitro durante o jogo ou não? Não, nesse aspecto tenho que dizer que sim, que manteve o critério, mas isso não justifica o erro. Aníbal, mas não justifica o erro. Só tu é que... Se mantém o critério, não é erro. É critério. Estavas a falar das leis do jogo, mas se fores ver na Lei 12 do IFAB, uma das coisas que tu tens, das leis do jogo que estavas a invocar, não vou dizer que desconheces, mas às vezes te fazes desconhecido quando te dá jeito, porque eu sei que as conheces, eu sei que tu as estudas. Uma coisa que está lá é as entradas negligentes. É evidente. Isto é o que se chama o óbvio ululante. É inquestionável, isto canta, é uma verdade que canta. Basta olhar, sem os óculos azuis, e nós vemos aqui um amarelo claro que ficou por moscar. E o que é há aqui que mas nós temos... tão claro que nem é amarelo. É tão claro que o Sérgio Conceição... É tão claro que o Sérgio Conceição, e bem, diz ao seu jogador... Na bola. Diz ao seu jogador... Eu acho... tu não conseguires perceber
O que é uma entrada negligente? Aliás, tu consegues, porque a semana passada, tu num lance parecido, não vou dizer igual, mas parecido, tu disseste que não interessava se tocava a primeira bola se fosse força excessiva ou negligente. Portanto, tu de facto conheces a Lei 12. Mas aqui é quase que nem toca no adversário. É como eu digo. Tu tens um critério muito claro. Para ti é de uma maneira, para os outros é de outra. É claro, é um critério errado. Mariana, como é que se pode sentir um sportinguista que vê uma novela sobre o João Palhinha num lance onde não há falta, um lance absolutamente normal? Palhinha, a primeira falta... Deixa-me falar, Aníbal, se faz favor. Na Taça de Portugal tinha sido logo expulso. Por ti, assim começasse um jogo do Sporting, o Palhinha era expulso. Já sei disso. Tu nem te contentas com os 12 penaltis que já tiveste. E não vai jogar contra o Porto, ficas a saber. Nem te contentas... mas sabes alguma coisa quanto aos telespectadores. Imagino. Se sabes alguma coisa sobre isso, é bom que contes. Porque, Mariana, eu tenho que dizer isto, e é algo para as pessoas refletirem em casa, independentemente de serem do Sporting, do Benfica ou do Porto. Porque desta vez tocou-me o azar à porta, e vou-lhe chamar azar, que é para o Aníbal não pensar que eu estou aqui com teorias da conspiração. E como já disse, não vou falar em escândalos, eu não sou homem de falar em apitos dourados. Porque bem, primeiro estás muito aziado. Não, pois não é aziado, é indignado. Estás assim com ar não é aziado, Aníbal, não é aziado. É indignado, eu não me consigo animar. Quando tenho um jogador como o João Palhinha a ser perseguido por uma falta que não fez, num erro em que o árbitro assumiu... Num erro em que o árbitro assumiu o seu erro e provavelmente não vai jogar contra o Porto. E um jogador como o Corona... Eu acho que não vai. E um jogador contra o... Há uma grande probabilidade de não jogar, e isso é uma profunda injustiça que vai ser cometida, e o Corona jogar o melhor jogador do campeonato. O melhor jogador do campeonato português tem um nome, chama-se Jesus Corona, e se ele vai jogar no jogo que vai decidir o campeonato, isso é porque alguém não viu uma falta grosseira, um amarelo grosseiro. Isto é uma injustiça para quem está privado do João Palhinha, e não há outra forma de o dizer. Mas são injustiças que têm acontecido ao Benfica e ao Sporting. São injustiças Quando o Dias não jogou, não foi São injustiças que têm acontecido muito ao Sporting, ao Braga e ao Benfica. Os outros e ao fazem... Porto não. Não, é que no teu caso é uma choradeira que nunca acaba. Eu já disse aqui várias vezes. Quando é de reconhecer o que é tudo coincidência. Anima-te que ainda não está nada perdido. Ainda vamos falar esta noite, mas para já vamos avançar com um outro momento deste jogo. Aos 30 minutos, Luís Dias atinge Amir. Marega faz um cruzamento perigoso e o guarda-redes do Marítimo consegue afastar a bola antes do colombiano desviar para golo. Luís Dias acaba por acertar com o pé nas mãos de Amir. É outro lance de arbitragem. Eu não tenho a certeza qual é que foi a decisão do árbitro neste lance. Se terá assinalado falta ofensiva de Luís Dias. Assinalou a falta ofensiva de Luís Dias. Esteve bem o árbitro neste lance, Aníbal? Mariana, esteve bem, mas é assim. O Amir mete as mãos. O Amir mete as mãos de forma absolutamente corajosa. O Dias tenta jogar a bola. Há ali um contacto. Corajoso és tu, Aníbal, em defender uma coisa dessas. Isso é que é corajoso. O Amir foi muito corajoso a meter as mãos. Eu já Agora, o Amir intercepta a bola, de facto. O Luís Dias pede logo desculpa. Sabe que há ali um toque, obviamente, com os pitões num braço. Acho que é falta. Devia ter visto aqui um cartão, um jogador do Porto ou não? Mariana, esta jogada, eu vi a jogada e vi as repetições. Corrida? A corrida. Vamos lá ver. Em jogada corrida, é uma jogada que pode ser fortuita. Pode não ser... o Luís Dias, pelos vistos, entra com os pés à frente sistematicamente. Ele pediu desculpa porque percebeu que aleijou o guarda-redes. Agora, eu sou franco, nesta jogada, eu não tenho a certeza se isto pode ser falta ou não, porque quando os jogadores vão os dois à bola ao mesmo tempo, é difícil perceber. A única razão que me leva a crer que é falta é porque, como é dentro da pequena área, à reserva, digamos, dos pós-guarda-redes... Neste momento já não há essa diferença. Já não, pronto. Não, então, já foi eliminado. Isso já foi eliminado. Isso. Mas eu ainda pensei, bom, só se for por ser... Porque é difícil, eles vão ali os dois a entrar e aquilo é difícil da gente... Mariana, qual é que é a tua opinião, André, sobre este lance? Eu gostava de ilibar Luís Dias e condenar Aníbal Pinto. Isto são figuras de estilo, não vou condenar Aníbal Pinto a nada. Luís Dias teve aqui um lance como outro que teve na semana passada, como teve também o guarda-redes da Bessade, e eu mantenho o meu critério e sou coerente. Para mim, o Luís Dias aqui até pode ter aleijado o Amir, não foi a intenção dele, acho que é um lance normal, é um choque normal e portanto, a mim não me choca a decisão que foi tomada pelo árbitro, assinalou uma falta, não deu amarelo, etc. Parece-me normal, acho que a falta é bem assinalada, em termos disciplinares aceito a decisão que foi tomada e portanto, para mim, Luís Dias está ilibado.
Aníbal Pinto é que não está ilibado, porque Aníbal Pinto, relativamente ao lance da Bessade e relativamente ao lance de Luís Dias com o Braga, tem uma opinião e hoje já tem uma opinião diferente e não deixa de ser fantástica. Eu hoje concordo... É a mesma opinião. Eu hoje concordo... Tu é que estás a mudar. Não, eu hoje concordo... Não, a minha opinião estás é a dizer que aqui é falta. Não. E então porquê é que não é falta a favor do Porto? E dentro da grande área porquê é que não é penalti? Tu não ouviste o que eu disse, Aníbal. Ouvi. Não. Tu aceitas que seja falta? Não, tu não ouviste o que eu disse. Eu disse que para mim não há falta, aceito que o árbitro tenha marcado. Foi isto que eu disse. Eu vou repetir. Para mim não há falta, aceito que o árbitro tenha marcado. Chama-se coerência. É por isso que eu acho que no Bessade de Porto não houve falta. E eu disse que achava que era falta. Também sou coerente. Eu achava que era falta. Quando é falta a favor do Porto e na grande área do adversário é penalti. Deixa-me terminar. Eu acho que no lance da Bessade é um lance infeliz com consequências para o Nanu, que felizmente está recuperado. O Luís Dias foi muito mal expulso, foi uma injustiça que fizeram ao homem e já houve uma clarificação, tal como eu tinha dito que devia haver. Já houve uma clarificação e eu uso óculos verdes. Digo estas coisas, mas uso óculos verdes. E desta vez também acho que o Luís Dias não teve culpa. Diz isso que vais à frente. Diz isso que vais à frente. Então, quer dizer, e diz isso a dizer... Mariana, peço desculpa. João e Mariana, peço desculpa, mas eu tenho que dizer isto. O que tu estás a dizer é que eu digo a verdade porque vou à frente. Por maioria de razão, queres que eu conclua que tu mentes porque vais atrás? A tua verdade é um bocado assim para o alface. É que o André não sei para o gramado. André, não te preocupes que no meu caso... Olha a Santa Aliança. Eu vou atrás. Olha a Santa Aliança passada. Eu vou atrás e nunca digo a verdade para o Aníbal. Exatamente. Vamos avançar também com mais um lance deste jogo. Este acontece aos 31 minutos. Manafá pontapeia Hermes. O lateral direito do Porto não reage bem à falta cometida pelo defesa do Marítimo. O árbitro mostra cartão amarelo aos dois jogadores. Fica a dúvida sobre se Manafá devia ter sido expulso neste lance. João, foi poupado à expulsão Manafá ou não? Quer dizer, a mim não fica dúvida nenhuma. É evidente que é uma jogada para expulsão, uma agressão intencional, uma patada no jogador. Quer dizer, eu sobre isto, o que me admira é como é que é possível sobre isto não ser um cartão vermelho direto. Quer dizer, como é que é possível sequer? Quer dizer, isto é uma coisa impensável. Isto só acontece pelas razões que já toda a gente sabe. Eu nem vou repetir porque não quero criar mais entropias. Mas quer dizer, isto é inacreditável. Mas repete, João. Eu sei, tanto que se fosse do Benfica, eu dizia-lhe o mesmo. Neste caso, o árbitro dá 2 cartões amarelos aos 2 jogadores. Decidiu bem, Aníbal? Mariana, eu com os óculos azuis tenderia a dizer que o Manafá tentou dar uma cambalhota. Sem os óculos azuis, eu até podia aceitar que houvesse aqui um vermelho. Porquê é que eu acho que não há vermelho? Porquê é que eu acho que não há vermelho? Acendam-se as luzes. Acendam-se as luzes. Agora, porquê é que eu acho que não há o vermelho? Porque antes há uma falta, há um agarrão e, portanto, há uma reação do Manafá. Eu que não estou na cabeça do árbitro. É punida com expulsão. Eu que não estou na cabeça do árbitro. Eu que não falei com o árbitro. Quando foi a jogada corrida, fiquei admirado de ver os 2 amarelos. Fiquei um bocado estupefacto. Depois vi a repetição. Entendo que o Manafá podia ter sido o expulso. Devia ter sido expulso Manafá, André? Não, Mariana... quer dizer, até é fastidioso ter que argumentar sobre isto. Não há dúvida nenhuma que há falta do jogador do Marítimo e que o amarelo é bem dado. Portanto, primeira questão. Depois, eu aqui defendi que num jogo do Benfica da semana passada que tinha ficado um jogador por expulsar exatamente pela mesmíssima coisa. É possível perceber intenção ou não? É. E agora, este argumento do Aníbal Pinto. Houve um momento que eu pensei que iam chover confetis quando o Aníbal disse que aceitaria que isto pudesse ser um vermelho. Eu julguei, vão chover confetis. Mas não, logo a seguir o Aníbal diz que houve uma falta antes, como se isso fosse alguma desculpa. Estou-te a dizer aquilo que entendo pode ter sido a justificação do árbitro. Não falei com ele, não o conheço. Então como houve uma falta antes, isso serve de... Imagina, por exemplo, que eu acho o Manafá um jogador leal... Podia ter sido vermelho, o árbitro não marcou, não foi. Vamos supor uma coisa. Mas olha, deixa-me perguntar à Mariana. Só vemos os lances do Porto? Não, já vemos do Marítimo. Ainda temos muitos lances. É que o Marítimo tem segundos amarelos para dar para vender. Mas deixa-me só dizer, Aníbal. Não sei se o jogo é só para o lado. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Diz. O Manafá viu hoje o primeiro amarelo. Portanto, é um jogador leal e não é um jogador violento. Mas ele devia ter visto era o primeiro vermelho. Porque esse teu argumento de que sofreu falta antes, isso não interessa nada. Eu não argumentei. Eu disse-te a ti que estou a tentar perceber
Qual é que pode ter sido o critério? Até porque eu tive alguma dificuldade em entender o critério deste árbitro a perder muito tempo a conversar com os jogadores quando tinha que dar era amarelos. Não, mas realmente é o tal hoje, problema. mas realmente... Começava a dar amarelos e depois ia parar, como foi contra o Sporting, para não expulsar o jogador do Sporting. Hoje, isso é que é hoje ainda não saiu nenhum Twitter do J. Marques. Dar os amarelos para não expulsar os Twitter, hoje não temos Twitter do J. Marques, pô, não? Ainda não temos. Não temos Twitter do J. Marques, pô, não? Acho que não, pá. Que eu saiba, não. Eu não tenho hoje Twitter. Não é dia, hoje não é Sabes o dia. Que é que eu tenho? Óculos azuis, 2 olhinhos que Deus me deu e cabeça para pensar. Mariana, vermelho por mostrar. Estou aqui alegre e contente, Mariana, vermelho por mostrar. Tu vais 10 pontos à frente, estás Mariana, com vazia. Vermelho por estás mostrar. com melão, que nem cabe no ecrã. Mariana, vermelho por mostrar. E é o segundo jogador que vai jogar contra o Sporting, que não devia alinhar, mas enfim. Mas olha, se quiseres eu falo com o Sérgio Conceição e ele tira os jogadores todos do Porto. Não tira, não. Não tira, não. Olha, volto a dizer, o Porto ganhou com justiça. O Porto ganhou com justiça, mas faltou aqui alguma justiça. O Porto a queixar-se e vamos olhar para esses lances. Aos 38 minutos, Marega fica a pedir penalti. O avançado cai na área, mas o árbitro nada assinala. Muitos protestos de Marega, que se queixava de uma suposta falta de Zainadine. Foi prejudicado o Porto neste lance, João? Mariana, eu já vi marcar penaltis por faltas destas. E já vi não marcar penaltis, porque em Portugal o problema maior é este, é que não há critério firme para estas coisas, portanto a gente nunca sabe se há intensidade ou não há. E portanto, quer dizer, eu já vi as duas coisas. Para ser absolutamente honesto, já vi marcar penalti com coisas destas e já vi não marcar. Aqui não marcou, era para o Porto. Não, eu vou dizer, não era por ser para o Porto. Como era para o Porto, não marcou. Não, eu acho que ele não marcou porque achou que aquilo foi um toque leve e tal. Eu acho, curiosamente, o Marega, na minha opinião, não é um jogador fiteiro, normalmente. Por acaso não. Então, não é de se atirar para a piscina. Agora estou a falar a sério. Não é um jogador... Não, é verdade. Eu às vezes gosto de meter contigo e tal, com os argumentos, mas agora estou a falar a sério. Eu acho que até é um jogador empenhado, é um jogador físico, mas que não é fiteiro. Pode ter levado um empurrão e ter caído, pode ter intensidade ou não ter, não sei. Eu diria que não é daquelas jogadas que eu critico o árbitro por marcar ou não marcar. Porque é o Porto. E o VAR? E o VAR não devia ter intervido? Eu penso que o protocolo do VAR, neste caso, não. Mariana, eu já ouvi e vou ouvir as cartilhas dos cartilheiros. Esta teoria é absolutamente peregrina e ridícula. O Marega já não podia disputar a bola. Pois não, estava no chão, não podia disputar a bola. Mas foi o Marega... Não. O Marega disputa sempre a bola. E dentro da grande área, mais disputaria. Agora, as regras são muito claras. E há critério. O critério é assim. Se houver empurrão ou se houver puxão, é penalti. Se for dentro da grande área. E para ti e aqui é o penalti, claro. Para ti há empurrão, então? Claro que há um empurrão. Aliás, até há 2 empurrões. Há ali uma sanduíche. E, portanto, é uma sanduíche àquela hora. O Marega já devia ter jantado, dispensava a sanduíche e tinha que fazer... Porque o João diz uma coisa que é verdade. O Marega não é um jogador fiteiro. O Marega foi reclamar com o árbitro, também não é de reclamar. E o Marega sabe muito bem que foi impedido de chegar à bola. E mesmo que não pudesse chegar à bola, ele é empurrado dentro da grande área, as regras são simples. Não, eu vou ver, ele tem um pequeno empurrão quando se faz a bola a primeira vez. Parece pequeno. Aliás, para tirar o Marega ao chão... Pode até não ser pequeno, mas estou a dizer, tem um empurrão quanto coisa. O segundo não é um empurrão, é mesmo um choque. Eu julgo que até é choque. Pronto. Ombro com ombro. Um empurrão, ombro com ombro, ora vê lá o ombro. Não sei. Olha lá o ombro. É ombro com ombro. Não, o segundo. Ele mete-lhe o braço. Estou a dizer o segundo, mas eu acho que o Marega se queixa do primeiro. Porque se há empurrão é no primeiro que ele vai em corrida. Se este árbitro ou outro qualquer quisesse beneficiar, que isso nunca existiu nos últimos 50 anos, que eu me lembro, o futebol com o Porto marcava este penalti. Era tão simples quanto isto. E mais, André, isso é verdade. Se quisesse beneficiar, marcava um penalti inexistente. Mas foi beneficiado o quê? Em 50 anos. Abre os olhos. O Porto é sempre. Aliás, está ali a prova. Eu nem consigo. Ali a prova. Não marcam um penalti que é clarinho. Isto é que é clarinho. Quantos penaltis? Não é um jogador a agredir o Marega. São 2. É impossível. Hoje ele está impossível. Quantos penaltis teria o Porto se o Aníbal Pinto fosse o árbitro? Quantos penaltis teria? A razão pela qual este penalti... Eu pedia escusa. Eu não arbitrava ao Porto. Não, isso... Eu pedia escusa porque tinha óculos azuis e, portanto, ia ser um mau árbitro. Não, naquilo que diz respeito ao Porto, tu não tens... Falta-te uma coisa, é que tu, relativamente ao Porto, és cego. E nestas coisas, isso é uma Olha quem fala que tem golos com a mão.
Tem vergonha, pá! Tem vergonha! Desculpa, tens golos com a mão! Eu disse. Tens golos com a mão! Eu disse-te a ti. Tens golos com a mão! Nesse jogo. E não devias ter! Nesse jogo, eu disse-te a ti que o gol devia ter sido anulado. Mas não foi! De qualquer forma, se bem me lembro, não há gamanço, porque tu já tiveste aqui a tua teoria, que é só quando faz diferença. Não é gamanço, é incompetência. O Sporting ganhou esse jogo por 2-0, portanto não me parece que seja realmente assim muito relevante e tu costumas fazer as contas assim. Não era relevante? É só quando tem... Não estejas a desviar o assunto, porque aqui o essencial é isto. Tu já antecipaste aqui que o Marega não se podia fazer ao lance. E está bem visto da tua parte, ele não se podia fazer ao lance. Eu vejo bem. E quando foi nos outros azuis? É um jogo de contacto e não há nenhum penalti ali. E a tua única frase que é de revelar é esta. Se o árbitro quisesse favorecer o Porto, tinha marcado ali penalti. Pois tens razão, porque é um penalti inexistente e, portanto, seria realmente... Eu tenho sempre razão, André. Vamos avançar com tenho sempre razão, mais um lance. Este acontece já perto do intervalo. Aos 43 minutos, Pepe sofre falta de Joel Tagan. Fica a pedir cartão para o avançado. O central fica a sangrar depois deste lance. O árbitro assinala a falta, mas não mostra cartão ao atacante do Marítimo. Devia ter visto o cartão o jogador do Marítimo neste lance. Mariana, aqui devia... Ainda que eu aceito o tal critério, por uma razão muito simples. O jogador do Marítimo não toca na bola. E faz esta agressão ao pé porque não tem nada a ver com o toque do Corona. Não é agressão, uma entrada imprudente, mas é de amarelo. Esta agressão onde a gente olha ali a canela. É de amarelo. Onde a gente já vai. Esta agressão, dizes tu. Então não é? Para ter lance para cartão, André, não me estraguem o Pepe. Não me estraguem o Pepe. Ficou um amarelo por mostrar. Ficou um amarelo por mostrar. Efetivamente. Mas não estejas a chamar agressão. Tu não viste o jogo, pá. Eu vi o jogo todo. Vi o jogo todo. E quero-te dizer que é óbvio que ficou um amarelo por mostrar neste lance. É evidente que ficou um amarelo por mostrar neste lance. Agora, não começa a falar de agressão. E o Porto é beneficiado. Vê lá se não fosse. Olha lá, vamos lá ver uma coisa. A Mariana ainda há bocado devia ter introduzido aquelas imagens do Corona a dizer assim: senhores telespectadores, chamamos a atenção que as próximas imagens que vão ver são de extrema violência e podem provocar reações adversas. Mas a verdade é que esta aqui também me impressiona. Não estaria a ser também muito objetiva, não é, André? Não estarias. É só uma brincadeira minha, Mariana. Desculpa lá, não me leves a mal. Mas eu só quero chamar a atenção que... Para quem está de melão, estás a brincar muito. Aqui é um amarelo e a pergunta de 1 milhão de euros lá para casa é: como é que Aníbal Pinto vê este amarelo e não vê o de Corona? Essa é a pergunta de 1 milhão de euros. Porque o jogador do Marítimo não toca na bola. Aníbal, são dois jogadores que vão jogar contra o Sporting. Um toca na bola, outro não toca. Aníbal, eu vou usar a tua técnica, que é, enquanto me tiveres a interromper, eu vou repetir o que estou a dizer, como tu fazes com a Santa Aliança. Corona é um jogador e Manafá outro que vão jogar contra o Sporting e não poderiam. Mas olha, vou-te dizer uma coisa. O Sporting pode ganhar com o Porto, pode empatar com o Porto ou perder, que eu tenho a certeza que mesmo com o Corona, que é o melhor jogador do campeonato português, nós vamos dar tudo e vocês, mesmo sendo favoritos, vão ter um jogo difícil contra o Sporting. Agora quero-te dizer, estes dois jogadores não deviam jogar e mais. Manafá é um jogador... Não sabes vão jogar. E mais. O Sérgio ainda não fez o 11. Vai ver, faz o teu trabalho de casa, faz a tua investigação e vais ver. Manafá é um jogador leal com muito poucas faltas. Corona é o jogador que sofre, um dos que sofre mais faltas do campeonato, juntamente com o Tiago Tomás do Sporting e outros, mas é também dos que mais comete. Estás com medo? É também dos que mais comete. Estás com medo? É ir ver, tens mais 2 dias para treinar. Vai ao site da Liga, vai ao site da Liga e vais ver que o Corona é dos que mais leva, mas também é dos que mais dá. Eixa lá. Mariana, estás com medo de ir ao Dragão, André? Mariana, ficou um amarelo. Eu não sou, o meu nome, nem o meu primeiro nome é Aníbal, o meu nome do meio também não é Aníbal e o meu último nome também não é Aníbal. Tu. Sim, ficou um amarelo por mostrar neste lance, como no de Jesus Corona também ficou. Muito bem. Concordas, e sim, o André está com medo de ir ao Dragão. Para amarelo? É um lance para amarelo, sim. É uma entrada imprudente e magoa e não toca na bola. Aníbal, eu estou a responder à Mariana, pá. Eu estou-te a ajudar? Eu estou-te a ajudar. Obrigado, mas eu ainda consigo responder bem. Mas quando eu precisar de ajuda, olha, coisas legais, pergunte sempre, pá. Já sabes. Sabes que aquele está com melão que eu não sei Mariana, porquê. Tu nem sei com que é que estás. Claro, é evidente. O meu critério é, eu tento que seja igual para todos. Portanto, Estão todos de acordo que era lance para cartão amarelo. Vamos olhar então para um outro momento que acontece aos 77 minutos. Corona fica a pedir penalti, o extremo queixa-se de um agarrão de Tamuso. O árbitro não tem a mesma leitura do lance e assinala pontapé de baliza para o Marítimo. Protestou de forma veemente Corona na sequência deste lance que acontece já ao minuto 76. Aqui, vês algum agarrão, Aníbal?
Mariano, eu não vejo, só gostava de ver a câmara que está dentro da baliza. Nós os dois não vimos. O problema é Eu não este. vejo, mas gostava de ver. É isso mesmo, está explicado. Eu não vejo, mas gostava de ver. Mas gostava de ver. Aliás, percebe. espero. Quem diz alta evolução que o VAR não mostrou a câmara ideal ao árbitro, ou a câmara correta, ou que mostrou as imagens erradas, eu gostava aqui que mostrassem, obviamente, uma câmara não precisas que traz a baliza. Não precisas de ver, Aníbal. Não precisas Agora, há uma coisa que eu sei. O Corona, da forma que protesta, ele tolinha não é. Eu gostava de ver uma câmara daquele lado. Com estas imagens dá para esclarecer as dúvidas, João? Olha, Mariana, eu ali, mesmo antes de entrar, estavam a repetir isto na televisão lá fora. Eu até vi ao mesmo tempo que o Aníbal. Ficámos com dúvidas, mas o ângulo aqui até é melhor, porque aqui filma de cá e aquilo que... o melhor critério para ver é ver se o calção ou a camisola esticam. Não é? Sim. Quando alguém é agarrado. Não, se ele empurrar para a frente, não. se ele empurrar a parte da barriga, tu não vês. Aníbal, o que estão a falar é de ser agarrado. E é ser agarrado, se ele agarrar Aníbal, à frente na barriga. Aníbal, com todo o respeito... A imagem tem que ser a outra. Acho que a imagem não é 100% esclarecedora. Mas estamos de acordo. Naquilo que eu consigo ver na imagem a velocidade normal, parece-me que não é falta. Nesta imagem não se vê. Estamos a ver o lance de forma mais aproximada, percebe-se Não que, parece ser falta. que há ali um braço do jogador Sim, ele estica o braço, do claramente. Marítimo. Agora, sobre se há agarrão ou não, consegues tirar as dúvidas, André, ou não? Mariana, eu não tenho dúvidas que houve um toque e isso é fácil de perceber nesta imagem que está aqui ampliada, que é, aliás, o melhor ângulo. Agora eu quero dizer uma coisa que é muito simples. O Corona consegue continuar, o toque não pode ter sido de grande intensidade por uma coisa que o João já explicou. Não se vê a roupa repelada nem repuxada e, portanto, houve um toque sim, mas não foi o suficiente para impedir Corona de continuar a correr como continuou e Corona depois acaba por perceber que não vai chegar à bola. Mariana, deixa-me só lembrar o Aníbal Pinto, que se isto de alguma forma lhe parecer penalti, então a jogada do Pote contra o Porto, quando o Sporting estava 1-1, tinha que ser um penalti escandaloso. Um penalti absolutamente escandaloso, porque também nesse lance há um toque. E também nesse lance a questão que o Aníbal... Mas eu não sei se aqui é um agarrão, André. Naí é que tu também disseste, quando foi o Sporting no jogo quando recebeu o Porto, houve um toque também de um penalti que foi assinalado e revertido, e a questão que tu colocaste na altura foi da intensidade. André, mas aqui não sei se é um agarrão. André, sabes o que é que eu acho? Eu acho que no início da jogada o defesa vai a tentar meter a mão, apercebe-se que se fizer isso é penalti e acho que já não agarra. É a sensação que eu tenho. Mariana, não tenho dúvidas que houve um toque. Ele deve tocar e tirar a mão com medo de ser Não tenho dúvidas. Há um outro ângulo que eu vi. É a sensação que eu tenho. Há um outro ângulo que eu vi antes de entrar em estúdio, onde se vê que há um toque, mas é um toque que não tem intensidade. Mas mesmo que fosse um toque, não tem era intensidade para fazer absolutamente nada. Corona, tem de haver, não é? Porque vemos que Corona não está a olhar para os jogadores e para se queixar tem de ter sentido alguma coisa à partida, não é? Exatamente. Portanto, o toque tem de haver. A dúvida é sobre se é suficiente para haver penalti ou não. Parece ou não que Corona consegue na mesma fazer-se à bola. Bom, vamos ver se a gente interpreta as regras, são claras. Se houver um toque, eu não sei se o toque é suficiente para o impedir de progredir. Se houver um agarrão, o árbitro deve continuar a deixar progredir a jogada e ver se ele fica em vantagem para não haver aquilo que é o beneficiário infrator. E, portanto, a seguir, se houve o agarrão, o árbitro tinha que marcar o penalti, independentemente de Corona continuar. Agora, a pergunta que eu faço é, obrigatoriamente, há uma câmara por trás da baliza. Porquê é que essa não mostra as imagens? Mas por acaso mostraram essas imagens? Não, mas se calhar mostra o VAR. Onde é que estão as imagens? Pergunta lá se nós temos. Nós vimos da Sport TV, não foi? Lá, o que é que foi lá fora? Onde estava eu não sei onde é que vi. Eu quero saber onde é que estão essas... Eu queria ver uma imagem e não dizia que não eram as adequadas. Mas como eu só quero ver imagens. A semana passada foste prejudicado para a taça, faz agora uma semana e meia, não foi a semana passada, faz agora uma semana e meia, foste prejudicado para a taça e com razão protestaste. Mas como é que num jogo onde és beneficiado... Como é que tu consegues chorar num jogo onde és beneficiado, Aníbal? Mas beneficiado em quê? Beneficiado em quê? Então chamaram um penalti e é beneficiado? Abre os olhos. Quando esse jogo já passou, eu estou preocupado, agora passava. Não, tu não podes estar preocupado. Mas não estou com medo, como tu, estás cheio de medo. Este jogo já passou, mas ainda não vimos os lances todos, porque há um outro que acontece aos 18 minutos, o Marítimo empata o jogo, o Porto... E dizem-me que há
e eu quero, ou queria, que houvesse e que tivesse sido invalidado este golo. Porque se não há, repara, ele faz o gesto para tocar na bola. A bola, eu já vi isto também em repetição muito próximo, passa ali, não consigo dizer se há, se não há, mas a mim parece-me que há. Agora, há uma coisa que é certa, se houve toque, o golo é legal. Mas o árbitro não marcou, não adianta nada. Oh, Mariana, eu vou será mais talvez longe. o ângulo melhor para tentar perceber se há um toque ou não, embora parece. seja difícil. Não parece que a bola passou. Agora, eu parece que não há toque, mas há aqui outra coisa que eu me interrogo sobre esta jogada, que me interroguei logo que a vi, que é mesmo que não haja toque, se este jogador atrapalha ou não o posicionamento do guarda-redes. Mas isso é irrelevante porque quem está fora de jogo é o jogador que marca o golo. Quem não está fora de jogo. Não, ele não está. Não, a partir do momento em que não toca na bola, não está, não é? Mas ele não estava fora de jogo, João. Não está bem, mas imagina que não tocou na bola. A questão que eu levanto é o posicionamento pode ou não atrapalhar. Se não tocar na bola, neste caso, creio que não está num ângulo. É que eu não tenho a certeza. Não está num ângulo de visão do guarda-redes. Não tenho a certeza, eu não sei, o André talvez saiba isto. Estás a fazer uma má avaliação, por uma razão muito simples. É que no momento em que o jogador toca, eles estão os dois em jogo. Aquilo que é relevante aqui é se o jogador volta a tocar para que as linhas tenham que ser posicionadas num outro momento. E, portanto, aquilo que estavas a dizer não se aplica. Eu vou dizer uma coisa que é muito estranha. Às vezes eu por regra tenho uma percepção de senso comum e de bom senso. Eu acho que quer o gol do Porto, quer o gol do Marítimo, são ilegais por milímetros. Eu vou explicar. Neste lance, eu acho que o jogador do Marítimo toca na bola efetivamente de raspão. Tal como no lance do Porto, eu acho que o jogador que vai tocar na bola não a desloca. Mas eu quero dizer o seguinte aos nossos telespectadores. Isso é outra conversa. São duas conversas semelhantes neste sentido. Acho que quer o gol do Marítimo, quer o gol do Porto têm ligeiríssimas irregularidades, mas eu quero dizer o seguinte, por uma questão de honestidade. Nenhum árbitro, nenhum VAR podia ter verificado essas situações com rigor, porque quer aqui é por milímetros se toca ou não toca, e eu também não tenho a certeza, mas eu até fico com a ideia que pode tocar, e no lance que dá o gol do Porto, em que o jogador pisa a bola, também tem ali por milímetros se a bola se moveu ou se não moveu, e portanto eu tenho esta opinião que os dois golos foram ilegais, talvez seja a única pessoa em Portugal a achar isso. Então vamos olhar para esse momento também. No livro que dá 1-0 ao Porto, ficam dúvidas sobre se há alguma ilegalidade no momento em que Zaidu toca na bola. As leis dizem que é a tua opinião, João. É ilegal este livro? Mariana, eu já vi jogadas destas, portanto tenho que ser honesto, já vi jogadas destas. Agora, a bola mexe um bocadinho. Mas não sai do sítio, é verdade, não, mas mexe um bocadinho ali. Então movimenta-se. E movimenta-se em 2 centímetros. Mas eles dizem que tem que se movimentar. Qual é? Claramente. Movimentar. Claramente. E movimenta-se. Não é o que acontece, Aníbal. Então vamos definir movimento em termos etimológicos. A questão é, se a regra dissesse... Movimentar claramente, não é? Então mostrou-me a bola a mexer. Vais. Cada vez que mexe... Não vou mentir, vais. Cada vez que mexe, há um movimento. Naquele caso, há um movimento para a direita e um movimento para a esquerda. E mais, o movimento da esquerda é o dobro do movimento para a direita. Sabes porquê? Vence o movimento para a direita e depois ainda faz outro para a esquerda. Claro que a bola movimenta-se de forma absolutamente... Agora, a questão é quanto movimento? 1 milímetro é movimento, se for perceptível. 1 centímetro é movimento. Não sei como é que... O movimentar, ela movimenta para a direita e depois para a esquerda compensa o movimento da direita. Eu estou a dizer que não mexeu. Tu ouviste bem o que eu disse. Eu disse que mexeu. Se mexeu, movimenta. Eu não sei o que é que o regulamento... Eu não sei se o regulamento considera que isto é suficiente para ser definido como claramente. Não é. Mas aí há uma questão que é muito clara. E se o regulamento prevê que isto é aceitável, o que é certo é que o vídeo-árbitro não pode legal. intervir num lance como estes. Mariana, a questão é muito simples. Etimologicamente, movimento é sair do sítio. A definição do dicionário, movimento é sair do sítio. E achas que a bola sai do sítio? Claro. Se ela vai para a direita e vai para a esquerda, ela sai do sítio. Ela abana ou sai do sítio? Ela movimenta. E quando alguma coisa abana, também movimenta. Ela de facto não saiu do sítio. Quando tu tens uma palmeira a abanar, e agora até esteve no fim de semana um temporal, as palmeiras ou as árvores movimentam-se, a parte da base não sai do sítio, mas elas movimentam de que maneira? A palmeira nunca parte, segundo dizem os especialistas. Há outras que partem e até caem às vezes em cima das pessoas. É pena não cair em cima dos asiados. Diz, André, a bola não mexeu. André, qual é que é a tua leitura da lei?
Eu vou dar a minha leitura. Aliás, eu devo Tu vais dar a leitura da tua cartilha, que também já está na internet. Eu devo ser o asiado mais bem disposto de Portugal. Agora estás a melhorar. Mas não faz mal. Devo ser o asiado mais bem disposto de Portugal e até te digo que tive um jantar leve, feito por mim, uma coisa saborosa. Olha, eu comi salmão. Ficas convidado depois, quando as condições o permitirem, vais ver que eu sou uma coisa assim, nada das ias. Agora, essa tua coisa de torturares a palavra até que a palavra grite o que tu queres, é uma coisa do outro mundo, ó Aníbal. Movimentar, tu já disseste, anda para a esquerda, mas o dobro para a direita, e anda por tudo. Eu já estou-te a ver com um compasso, a fazer uns cálculos de aritmética e uma bússola, e uma esfera armilar. Mariana, não tem nada a ver com isto, a bola tem que se deslocar. O movimento que aqui é colocado, a palavra é movimentar, é verdade, mas é que a palavra movimentar no dicionário de língua portuguesa tem mais de 15 entradas. E o Aníbal pegou das 15 entradas e fez o seu jogo habitual, como faz com aquelas questões da arbitragem, só que agora já estamos numa coisa melhor. O Aníbal, para ter razão, já vai buscar as palavras que estão na lei e tortura-as até que elas digam o que ele querem. A questão é muito simples. Chama-se isso interpretação. Não, chama-se isso torturar as palavras até elas dizerem o que tu queres. E aquilo que eu quero dizer é uma coisa muito simples. Eu já disse ainda há pouco, eu acho que este lance é irregular, mas eu perdoo o árbitro, perdoo o VAR e até mesmo os jogadores do Porto por uma razão. Também se não perdoaste, ele ficava muito preocupado. Qualquer pessoa que tenha jogado a bola no nível mais amador que seja, sabe que um lance destes se faz não é com um saltinho, é mete-se o pé por cima da bola e empurra-se ligeiramente para a frente. É assim que se faz, era assim que o Roberto Carlos fazia, era assim que o Ruben e o Pedro Quintas faziam lá na minha Mas o Zaidu faz assim. E, portanto, aquilo que eu tenho a dizer... Aquilo que eu tenho a dizer é que, estranhamente, Mariana, quer o gol do Marítimo, quer o gol do Porto são irregulares. Mas eu quero dizer isto para as pessoas saberem. São irregularidades tão pequenas que, Aníbal, aqui não houve... A do Marítimo não sei se é assim tão pequena. Se mostrassem a câmara adequada, não sei se era assim tão pequena. Mariana, deixa-me só dar uma coisa muito curta. Eu tenho sempre aquela coisa de, no final, porque o Aníbal baralha-nos a todos, fazermos uma chamada para tempos e resultados. E então é simples. Isto foi um jogo em que o Porto ganhou bem. Não houve gamanço, mas houve ali 2 perdões fiscais, 2 perdões capitais e fiscais, ali a 2 jogadores que vão poder alinhar. Portanto, não fales em... Vai haver perdão fiscal agora, vai. O Porto foi justo vencedor. Vai haver comunicação aos contribuintes. Quem quiser pagar as dívidas. O Porto foi justo vencedor, mas conseguiu ser beneficiado já para o jogo que ainda não começou. Porto e Sporting venceram antes do clássico do próximo sábado. O Benfica foi o único dos 3 grandes que não ganhou nesta jornada. Agravou a crise de resultados e sobre o futuro de Jorge Jesus, Rodolfo Reis acredita que o treinador pode salvar a posição de Luís Filipe Vieira no Benfica. Na opinião do comentador da CMTV, se Jorge Jesus sair do Benfica pelo próprio pé, Luís Filipe Vieira pode manter-se como presidente do Benfica. Por outro lado, Rodolfo Reis diz que caso Luís Filipe Vieira despeça Jorge Jesus, tem os dois de abandonar o clube. Concordas com esta ideia, João? Não, eu já tinha dito, quer dizer, eu acho que vão ser situações independentes. Eu já tinha dito à Mariana no último, a Mariana e aos espectadores no último programa o que é que pensava sobre isto. Eu acho que seja quais forem os resultados que o Benfica tenha daqui até ao fim da época, mesmo que seja uma desgraça completa, penso que o treinador se manterá até ao fim da época e penso que no fim da época fará uma avaliação com o Presidente. E o futuro do Presidente não depende do treinador? Não, quer dizer, vamos lá ver, o insucesso, se for um insucesso completo, e eu penso que vai ser um insucesso porque já dificilmente o Benfica salvará a época. Mas, se for um insucesso, é evidente que quem escolhe o treinador, no caso do Benfica, é o Presidente, e, portanto, eu também disse aqui que o Presidente é responsável no Benfica por tudo o que se passa de bom e de mau no clube. Portanto, se escolheu mal o treinador, ou mesmo tenha escolhido um treinador super bom e tal, mas que não deu resultado nenhum porque não funcionou, a responsabilidade acaba por ser também do Presidente. Mas há aqui um tema que é um tema importante, é que o Presidente acabou de ser eleito há 3 ou 4 meses e, portanto, há um tema que eu acho que é importante, porque as pessoas às vezes esquecem-se disto e sem qualquer tipo de formalismo ou de marmarem. Eu recuso-me aqui a defender o Presidente, porque o Presidente pode-se defender ele próprio, não é? Se quiser, fala e que se defenda ele próprio. Tem lá quem o defenda, não precisa de mim, pode defender. E já devia ter falado neste caso. Você sabe o que é que eu penso disso. Aliás, já o disse aqui. Agora, o que eu digo é assim, eu não preciso defender o Presidente... Para quem não ouviu as vezes anteriores, aquilo que disseste foi que Luís Vieira já devia ter vindo falar sobre esta crise. Não, eu já disse, pois, que ele devia já ter falado. Mas
Mas o que eu acho sobre o Presidente, o que eu estou aqui é para defender o Benfica, não propriamente para defender este Presidente em específico, porque eu defendo este Presidente quando defendo o Benfica. É isso que eu acho que faço. Bom, dito isto, o que é que eu acho sobre a legitimidade, que é a questão que você está a pôr, que eu acho que é interessante. Um Presidente que é sufragado há pouco tempo, ele é sufragado pelo último mandato. O principal candidato da oposição nestas eleições, que foi o Dr. João Noronha Lopes, fartou-se de repetir à exaustão, e bem, do meu ponto de vista, que o que estava em julgamento era o último mandato do Presidente e as ações todas que o Presidente tomasse até à data das eleições. Aquilo que eu estranhei, eu cheguei até a dizer publicamente, me parecia que ele nem queria ganhar as eleições, porque ele tinha vendido a joia da coroa, que era o jogador que nós gostávamos mais, o Aníbal até gritou, porque precisou, não interessa, vendeu. E não era verdade. Não, mas vendeu o Aníbal. Portanto, antes das eleições, foi buscar o Jesus antes das eleições, avisou os jogadores todos que ia comprar antes das eleições, portanto, quer dizer, tudo isto, ninguém foi ao engano. Quando votou no Sr. Luís Filipe Vieira, os sócios não foram ao engano. Foi isto que aconteceu e, no fundo, digamos que disseram-lhe, 30 e tal % dos sócios disseram, criticaram e não queriam a gestão, não queriam continuar a gestão de Luís Filipe Vieira, cerca de 35%, e os 63 ou 64 disseram que, sim senhora, nós queremos continuar com o Sr. Luís Filipe Vieira. E perante isto, se ele não tivesse sufragado estas últimas decisões, eu diria, Mariana, sim senhora, acho que a saída de um treinador em circunstâncias destas arrasta um presidente. No caso do Luís Filipe Vieira, ele sufragou estas decisões antes, quer dizer, a verdade é esta. E, portanto, é difícil para mim, no plano formal, estar a dizer que devia ir embora. Eu acho é que ele, quando fizer a avaliação no fim da época, terá em consciência que verificar se tem condições ou não para ele próprio continuar, independentemente do Jesus ou não continuar. A minha convicção. Deve ser feita essa reflexão. Ele vai fazer essa reflexão de certeza, Mariana. Não acredito que não faça perante a situação que existe hoje, quer de contestação dos sócios. Portanto, admites que quer até no final da época, Luís Filipe Vieira reflita sobre a hipótese de avançar para a admissão e para eleições antecipadas. Eu não acredito que o Luís Filipe Vieira, ao fim de um ano a correr mal, ou de uma época a correr mal, eu, João Miguel Frade, não acredito que ele optasse por sair. O Bruno Lage, como é que foi? Não, ele, Luís Filipe Vieira. Ele sair. Não, mas a pergunta é o Jesus. Não, já lá vou. Não, perguntou-me sobre o Vieira primeiro. Sim. Portanto, a pergunta é, eu não acredito. É a minha resposta. Se fossem 2 anos a correr mal, eu até acreditava que ele ponderasse. Agora, se for um ano, eu até acredito que ele tentará corrigir, de alguma maneira. Bom, isto é o que eu acredito. Não sei é como. É o que eu acredito. Okay? Muito bem. Já quanto ao Jesus, acho diferente. Quanto ao Jesus, acho que a avaliação tem que ser feita, como com qualquer treinador, no fim da época. E, portanto, porque não faz sentido ser antes. Mas já treinadores saíram antes do final da época. Já no caso do Benfica, já lá vamos a essa comparação. O Rui Vitória tinha 4 pontos de atraso ao 5 já lá vamos a essa comparação. No que diz respeito à ligação presidente-treinador, fazia um favor a Luís Filipe Vieira, Jorge Jesus, se saísse pelo próprio pé, Aníbal? Mariana fazia, mas tinha que ser muito estúpido. E se há coisa que eu acho que Jorge Jesus não é estúpido. Estamos a falar de milhões. E há uma coisa que eu fico absolutamente impressionado com a comunicação do Benfica e com a estratégia do Benfica, que só destabiliza o Benfica. Porque lançar para a praça pública que o Jesus quiser que pode ir embora, isto é trazer uma instabilidade ao clube, a um treinador, a uns jogadores. Mas eu lancei isso. Não foste tu, lançou o Benfica. Eu estava a ver. Não foste tu, foi o Benfica. Eu não. Essa parte dos teus amigos não te mandam. Não vi. Mas tens que ler bem. Tens que ler os olhos. Tenho aqui os jornais todos. Uma notícia do Jornal Record que escreveu que Luís Filipe Vieira não admitia despedir Jorge Jesus, mas que se colocava o cenário de o treinador sair. Se ele quiser ir embora, que lá. Então admite um presidente de um clube com a grandeza do Benfica dizer um disparate desses. Ele até pode pensar. Mas o Presidente não disse isso. Não disse publicamente. Eu não acredito que o Presidente não disse publicamente, mas ele sabe. Aníbal. João, a notícia saiu cá para fora, é a história dos ratos e o Benfica põe tudo cá fora. Eu não acredito. É sempre a história dos ratos. Já apanharam não sei quantos ratos. Mudaste o diretor de comunicação, mantém-se... Desculpa, tu falaste e eu não te interrompi. Vamos ver uma coisa. Então essa notícia saiu cá para fora e ainda não vi ninguém do Benfica a vir desmentir. Aquilo que se compete, aquilo que se exige
A Vieira é, das duas uma. Ou diz, o Jesus já não é meu treinador, vai embora, e não tem dinheiro para o mandar embora e, portanto, não pode. Ou então diz, o Jesus é o meu treinador e eu vou morrer com ele. Isso é o que tu achas, não é? É o que eu acho, é que ele tem que tomar uma definição e uma posição clara. Aliás, o grande mal que ninguém identifica eu acho que tu devias ser consultor. O grande mal, não, mas eu se fosse consultor nunca seria do Benfica. Devias ser consultor. Não havia dinheiro para me pagar, que eu só uso azul, só usava óculos azuis, seria um péssimo consultor do Benfica. Agora, eu não sou consultor, mas sou comentador, afeto e adepto de Futebol Clube do Porto. E, portanto, estou a dar a minha opinião, a fazer o meu comentário. E eu vou-te dizer uma coisa, eu ouço todos os dias dizer, ninguém identifica o problema do Benfica. É muito claro. O problema do Benfica é a falta de estabilidade, culpa da direção, culpa do Luís Filipe Vieira, que era o Cavani, iam comprar toda a gente, ninguém comprava, mas eles compravam, tinha dinheiro que nunca mais acabava. O PP já foi comprado, finalmente. Houve que eu não te interrompi. Agora, neste momento, depois deste problema todo, depois destes resultados, em cima de resultados, aliás, a Mariana diz, a única equipe que não ganhou dos 3 grandes foi o Benfica, eu tive quase para dizer, isso já é costume, não é notícia nenhuma. Dos 3 grandes, não, a Mariana só falhou numa coisa, ela nunca falha, mas desta vez esqueceu-se que são 4 grandes. Agora são 4, já estás com medo do Braga. É. Acho que o André não vai concordar muito com essa. Mas sabes porque é que ele diz que há 4? Sabes porque é que ele diz que são 4 grandes? Porque está em quarto. E portanto, eu tinha 3 grandes, estava a falar, mas eu estava a falar 3 grandes, o Porto, o Sporting e o Braga. Porque o Benfica, esta época de grande, tem muito pouco. Agora, isto é preciso ser dito, a culpa disto é da falta de estabilidade do Benfica. E Vieira tinha que me dizer, das duas uma, ou despeço o Jesus que não tem dinheiro, e mais, e no fim da época também não tem dinheiro para despedir, e o teu CEO vai bater com a porta, e eu estou para ver, como é que Vieira vai alimentar o barco. Mas, ó João, há uma coisa que já... Eu fico espantado com o conhecimento quando o Porto apresenta contas com o maior... André, achas ou não que o Luís Filipe Vieira está a criar um ambiente de instabilidade para Jorge Jesus, como está a defender o Aníbal? Eu vou já à tua pergunta, queria só dar 2 notas breves. O João ainda não tinha chegado ao programa quando nós passámos um diploma de vieirólogo ao Aníbal Pinto, que aliás é uma arte que ele tem. E outra nota que eu queria dar é que relativamente ao Braga, eu acho que o Braga é um grande clube, mas não é um clube grande porque não tem histórico para isso. Mas adiante, sobre a questão que tu me colocaste relativamente ao Jorge Jesus e ao Benfica, eu confesso que eu tenho 2 perplexidades. Uma perplexidade que eu tenho é o facto de nós discutirmos a crise do Benfica e ninguém reparar que o Porto só hoje é que se destacou um bocadinho do Benfica. Nós falamos dos milhões do Benfica e nunca falamos dos milhões do Porto. Nós falamos da crise do Benfica e nunca vemos, conseguimos ver Covid, conseguimos ver dramas. O Porto não 120 milhões, pá! Está bem, e vai à frente. Olha, o Porto não tem. O Porto está na Liga dos Campeões. Nem tem crédito. O Porto ganhou a Supertaça. O Porto vai em segundo lugar e quer falar na crise. Eu percebo esta técnica. Eu tenho um grande amigo meu que diz que se só falares tu tens sempre razão, Aníbal. E realmente se só falares tu tens sempre razão. Mas já agora se me deixasses explanar o meu ponto, eu não compreendo o que é que se está a passar no Benfica e não compreendo... Precisas abalar o Porto, olha... Calma, agora já passei para o Benfica. Medinho, eu só estranho a tua alegria. Estamos a comentar o Benfica tu vais dizer, o Porto está em crise. Mas isto tem uma explicação. O Porto, se ganhar no sábado, não te preocupes com a crise do Porto. Mais uma vez, como só falaste tu, voltaste a ter razão. Mas agora, tentando eu dizer mais do que 2 palavras juntas... Mas com razão. Pronto, mais uma vez, terceira vez em que tiveste razão. E se me interrompes 10 vezes, são 10 vezes em que vais ter razão. Mas aquilo que eu queria dizer é o seguinte... Eu tenho muita dificuldade em perceber como é que o Benfica chegou a esta situação. E tenho muita dificuldade porque eu já não consigo apontar um culpado, um responsável de tudo isto. Se a responsabilidade é de Luís Filipe Vieira, nós não nos podemos esquecer que também foi Luís Filipe Vieira quem reergueu o Benfica. O que não quer dizer que em determinado momento Luís Filipe Vieira não o possa levar para o declínio, como eu já aqui disse. Se a culpa é de Jorge Jesus, então há responsabilidades de quem decidiu trazer Jorge Jesus e que não avaliou, e talvez tenha sido este o grande erro, não avaliou e entendeu que Jesus ia ser sinal de sucesso imediato. Se a questão é uma questão de planificação e se os milhões foram mal gastos, e aqui já estou a fazer uma evolução do que costumo dizer por causa daquilo que o João diz, que é nós vendemos também jogadores e, portanto, já não estou a colocar só... Não é porque investiram, é porque investiram mal.
portanto, no fundo, ou reinvestiram mal, já é uma... É mais lógico esse argumento. João, já estou a evoluir no meu raciocínio, porque também percebo o que tu dizes, que o Benfica também vendeu, não foi só gastar, também encaixou. Mas a verdade é que quem investiu, ou melhor, quem reinvestiu o dinheiro que tinha, e de facto tinha, porque fez 2 grandes vendas de João Félix, é incompreensível perceber que o Benfica tenha 50% de vitórias no campeonato. Eu vou repetir, o Benfica, à 20ª jornada, tem 50% de vitórias no campeonato. Isto é uma coisa impensável. É uma coisa difícil de compreender para mim. Que eu me lembro pior que isto, só com o Josualdo Ferreira. Mas repara, a questão é que eu vejo os jogos... Eu ontem estava... Eu quero-vos só dar este exemplo, Mariana, que é para perceber o que é que eu sinto no universo Benfica. Eu tenho sempre uma reserva nisto, que é... Eu sou sócio e adepto do Sporting e é da vida interna do Sporting que eu me meto. Eu vejo sempre os jogos com benfiquistas através de uma plataforma que utilizo para jogar um jogo, que é o League of Legends, que é um jogo que depois tem que convidar o Aníbal para jogar, que aquilo é um jogo muito interessante de estratégia, onde a gente mente uns aos outros e esconde-se para no fim ganhar. E depois vamos ver os jogos do Benfica. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Todos os benfiquistas que estavam a ver o jogo, a determinada altura, e aqui são mesmo todos, há um momento em que um amigo meu diz: acaba isto, que é para ver se o Jesus é despedido. Portanto, eu acho que isto é sintomático do clima que está ali. Porque eu vou-te dizer uma coisa, Mariana. O Sporting já teve jogos que não jogou bem. O Porto já teve jogos em que não jogou bem. E o Benfica, esta época, teve uma exibição fenomenal contra o Futebol Clube do Porto, em que banalizou o Porto. E aquilo que não é compreensível é como é que o Benfica teve energia, capacidade técnica, capacidade tática para banalizar uma das melhores equipas do campeonato português, que é o Porto, que acabou de ter um resultado fantástico contra a Juventus, e não é capaz de o fazer nos outros 19 jogos. O Benfica estava a jogar contra o Farense. O Benfica estava a jogar contra o Farense. Agora, também quero dizer uma coisa. Eu vi uma coisa no Benfica desta vez. Se é verdade que não vi qualidade, eu vi atitude. E eu tenho que fazer também esta justiça aos jogadores do Benfica. Porque eu vi o Rafa a correr... O Sérgio Conceição hoje destacou isto do Tony Martínez. Eu vi o Rafa a correr 50 metros aos 93 minutos para ir cortar um lance de perigo. Portanto, eu não posso dizer que não há ali raça, mas é um daqueles casos do princípio de Peters que é muito simples. Tudo o que puder correr mal no Benfica vai correr mal. Portanto, isto parece uma coisa que é uma mistura entre incompetência e bruxaria. Eu não acredito em bruxaria. Tem 11 vitórias em 20 jornadas, são 55% Sim, Mariana, de vitórias, para ser mesmo preciso. É um registro que não é normal para o Benfica. João, não sei se queres reagir àquilo que disseram o Aníbal e o André. Muito obrigado por me ter dado a palavra, porque eu queria dizer qualquer coisa sobre o jogo de hoje. André, o jogo de ontem, peço desculpa. Eu como vi o jogo ontem, foi de maneira um bocadinho diferente do que tenho visto os últimos. E até naquele grupo que eu tenho de benfiquistas, também tenho um grupo de benfiquistas no WhatsApp, até fui bastante açoitado pela maneira como vi o jogo. Mas o que eu vi foi o seguinte: eu vi no fim do jogo, eu vou começar pelo fim, eu vi no fim do jogo, pela primeira vez esta época, os jogadores estavam tristes, estavam desapontados. Eu vi pela primeira vez esta época que os jogadores se esforçaram o jogo todo. É verdade. Eu não tenho nada a apontar aos jogadores. Não podes apontar nada aos jogadores. Eu não tinha visto ainda, André. Estou-te a dizer isto com toda a sinceridade. É verdade. Eu vi os jogadores deram o litro durante o jogo. As substituições, o Jesus fez as substituições certas, mas não resultaram. Eram aqueles jogadores que deviam entrar. Eu não vi nada disso. Mas espera, mas os que entraram... Eu não vi nada disso. Aníbal, deixa-me lá falar agora. Está bem, fala. Aqueles jogadores que entraram, de facto, não renderam. Não renderam. A verdade é esta. Não renderam. Mas era aquilo que ele devia fazer. E foi a primeira vez, esta época, que eu estive de acordo com aquilo, praticamente tudo. E o que é que eu vi? Vi uma equipa com uma ineficácia atacante inacreditável. Vi jogadores a falhar a 3 metros da linha de gol. Eu tenho que dar razão ao Aníbal. Jorge Jesus diz que há aí um papel da ansiedade e da pressão que os jogadores Eu acho que ele tem razão, não é só ele que diz. Há aqui vários jornalistas que dizem, até aqui do nosso grupo, vários que dizem com alguma razão, porque, de facto, a ansiedade... o facto de estar tudo a correr mal... E a culpa é de quem? Tudo isto... Agora vem dizer que Jesus quiser que vá embora... Ninguém... Aníbal, vai lá ver uma coisa. Mas ninguém quer. Se é para falar a sério... É falar a sério? Então, se é para falar a sério, eu estou a falar a sério agora. O que eu estou a dizer é, eu já te expliquei aqui quem é que tem o último culpado de tudo, quem é. Não é? Já disse isto aqui. Não é? Em qualquer clube é o presidente. Agora, é o culpado do que é bom e do que é mau. Ok? Pronto. Eu não sei, então é mais para o que é bom. Não. O Luís Filipe Vieira é responsável pelo que é bom e pelo que é mau no Benfica.
Agora, dito isto, não me venham culpar o Luís Filipe Vieira do Darwin falhar golos a 2 metros da baliza. Era só o que faltava. Posso falar do jogo de Farense? Para Darwin vamos falar do jogo de Farense, mas acrescentando... O rapaz desde que teve... Eu quero falar sobre o Darwin, eu quero dar uma nota sobre o Darwin. Vamos primeiro dar as informações e continuamos a conversa. Primeiro vamos dar as informações, é porque Darwin falou sobre este momento, promete superar o mau momento que vive no Benfica. Nas redes sociais o avançado deixa uma mensagem dirigida ao pai. Darwin diz ao pai que lhe prometeu que sempre que cair vai levantar-se 1000 vezes e lutar. Lembra ainda ao pai que já ultrapassaram juntos muitos obstáculos piores do que este. O avançado promete continuar a crescer e a sonhar. No jogo de ontem, Darwin voltou a fazer uma exibição negativa. Quando foi substituído aos 54 minutos, estava visivelmente frustrado, pontapeou mesmo um pedaço de relva. Até ao final do jogo ficou no banco e teve várias pressões de desespero. Chegou mesmo a tapar a cara com o capuz e com as mãos. João, era sobre Darwin Núñez que ias falar também. Quer dizer, vamos lá ver, este jogador quando chegou ao Benfica ainda fez alguns jogos e fez jogos bons. Portanto, nós vimos que ele jogava bem, corria, fintava. E estragaram o homem. Tinha confiança. Estragaram o homem. Tinha confiança. Eu pensei que me ias deixar falar, porque eu também te deixei. Se não me deixas, então vamos pôr aqui os dois na gritaria. Não deixaste não, mas os espectadores não ouvem. Como perdeste que Farense. Bom, então é assim, este rapaz jogou bem, depois teve o Covid, que no caso dele foi muito desagradável e, portanto... aliás, há aqui vários jornalistas que referem isso, dizem, no caso deste jogador, ele, desde que veio daquilo, nunca mais foi o mesmo. Bom, não interessa se é coincidência ou não, o que interessa é que nunca mais foi o mesmo. Por exemplo, o Seferovic também teve, mas tem vindo a recuperar e tem vindo a jogar um bocadinho melhor em cada jogo. Não é, se calhar, um prodígio de técnica, mas já não era antes, não é? Portanto, não é por causa do Covid. Sempre que Darwin teve Covid antes de Seferovic. Teve antes, mas como sabe, as consequências das recuperações são diferentes de pessoa para pessoa. Claro que sim. Bom, eu não vou aqui falar das gravidades de cada um, porque também não interessa, mas o que interessa é, este jogador está com falta de confiança, claramente, não é só este, vários. Aquilo que ontem me deixou um sinal positivo, eu tenho de dizer a verdade, que eu chateou-me, claro, não ganhar o jogo, até achei que nós tivemos oportunidades para ganhar, mas de facto, a única coisa que foi a cara do Pizzi impressionou-me no fim do jogo, mas não só do Pizzi. O Pizzi, o Rafa, que foi depois falar àquela entrevista rápida, etc. Eu vi que os jogadores estavam desapontados com eles próprios, estavam desapontados pela forma como aquilo tudo está a correr. É um bocadinho, quando tudo tem que correr mal, realmente corre tudo mal, pronto. E estamos num momento desses. Isto não desculpa, dito isto, para ser claro, não desculpa decisões erradas, seja do Jesus, seja do Presidente, seja de quem for. Não desculpa, as responsabilidades estão lá. Por exemplo, imagine que houve uma má preparação da época e que se conclui isso. Isto não desculpa nada disso. Quer dizer, é importante que eu diga isto com toda a clareza. Mas tenho a minha convicção pessoal de que, no fim da época, alguém vai fazer um balanço no Benfica. Neste caso de Darwin, achas, Aníbal, que é um problema de falta de confiança ou de qualidade do jogador? Mariana, eu sou o Darwin, quero dizer duas coisas. O Darwin é um jogador que veio da segunda Liga Espanhola. É um jogador jovem, é um jogador que sabe jogar à bola, mas não é nenhum prodígio, ainda não mostrou nada disso. E o problema de Darwin é evidente que um jogador que nunca tinha estado num grande palco como a Primeira Liga, um jogador que tem a idade que ele tem, quando chega ao Benfica e começa ao fim de 3 ou 4 semanas a ler as notícias que ia para todo lado e mais algum, e que ia jogar futebol para a Lua ou para Marte, isto tem que afetar qualquer jogador, muito mais se for um jovem como é o Darwin, se for um miúdo como é o Darwin, que nunca brilhou. E eu vou repetir, ele veio da segunda Liga Espanhola. Pagaram a Palermice o disparate 24 milhões de euros. Mas isso é outra história. Agora, como é evidente, um jogador destes começa a dizer que tinha os tubarões todos interessados nele, não consegue dormir à noite. E começa a ganhar uns toques de batismo. E começa a ganhar, vou ser o maior. E a seguir, as coisas não lhe correm bem. E há ali um resultado. Ele chuta a relva que não lhe fica bem, mas que eu entendo. Agora, eu acho que o Darwin, eu disse isto publicamente, o Benfica tem estragado muita coisa. Estragou o Darwin, estragou o Jorge Jesus e vai continuar a estragar, enquanto não tiver uma coisa que se chama estabilidade. Esta comunicação do Darwin para o pai, isto é uma palhaçada. Isto é uma brincadeira. Eu tenho 5 filhos. Os meus filhos falam comigo diariamente, sobretudo os que já não estão comigo, que já são maiores e vai. Não vou para as redes sociais para toda a gente ler, mandar recados para mim. Telefonam para mim.
Eu até entendo que ele queira dizer isto ao pai, mas com certeza o que ele está a dizer isto, ele está-se a querer desculpar, alguém o mandou fazer isto, que não sei se é boa ideia meter o pai do rapaz nisto, parece que não fica muito bem. O que ele tinha a dizer era aos adeptos. Ele tinha a dizer, eu vou-me levantar, eu vou jogar. Achas que esta também não é uma forma de se dirigir aos adeptos do Benfica? Se é uma forma... Darwin chegou a encerrar as redes sociais quando foi muito criticado depois do derby, chegou a encerrar porque choveram críticas dos adeptos e na altura até fechou a página nas redes sociais. Voltou a abri-la e quando põe esta mensagem não está de certa forma mesmo escrevendo para o pai, não está a deixar uma mensagem para os benfiquistas? Eu acho que isto é uma mensagem para os benfiquistas e não só. Portanto, acho que ele não devia usar o pai ou alguém não lhe devia ter dito para ele usar o pai, até porque isto também traz estabilidade. O jogador tem que dizer, eu estou a jogar, tenho que esquecer o pai, tenho que esquecer a mãe, os irmãos, tem que se focar no Benfica. Portanto, o Benfica não tem estabilidade e este é o problema. Estavas a dizer, André, que não concordas com esta ideia do Aníbal em relação a Darwin Núñez sobre as notícias que saíram sobre o futuro do jogador. Porquê? Não, porque não me parece que seja isso. Eu acho que Darwin está frustrado porque tudo lhe tem corrido mal. Eu tenho aqui um problema que eu sou fã do Darwin. Acho que também já devo, agora começo a ser fã do Darwin porque ele não marca, mas durante algum tempo eu aprecio mesmo as qualidades deste jogador. Mas eu acho que há alguma... Eu não vejo isto como a perturbação dele. O Aníbal tem razão, que o Darwin está perturbado. Isso é evidente, não há discussão. Eu só discordo do Aníbal na razão. Eu acho que o Darwin está frustrado. É um jovem e é sempre mais difícil lidar com a adversidade quando somos jovens. Isto aconteceu comigo, aconteceu com o Aníbal, aconteceu com o João. Às vezes temos mais felicidade na vida ou menos felicidade na vida, mas nós, quanto mais velhos ficamos, mais lidamos com a adversidade. E eu acho que o que se passa com Darwin é que Darwin começou bem e sente-se muito frustrado das coisas não lhe estarem a sair, e isso é um problema de confiança que é gravíssimo. Agora, Mariana, eu queria fazer uma nota sobre isto. Não responsabilizem só o Darwin. Jorge Jesus tem uma afirmação relativamente à ineficácia do Benfica. Jorge Jesus tem uma declaração em que diz que precisamos de quem meta a bola dentro da baliza. Isto é um treinador que teve Darwin de 24 milhões de euros, Luca Waldschmidt de 17 milhões de euros, Everton de 25, Pedrinho de 18 e Pizzi, que é um jogador que já estava no Benfica, um dos médios mais goleadores da Europa em algumas temporadas, além de ainda ter Rafa, que é um jogador de uma qualidade. Rafa, durante algum tempo, foi, a par de Bruno Fernandes, o melhor jogador do campeonato português. Então eu peço imensa desculpa. Também... Não metam o peso todo em cima de Darwin Núñez, porque isso não é justo. Ele está em baixo de forma, mas não é sobre justo. Outro jovem avançado do Benfica, Gonçalo Ramos, está no centro de uma polémica entre os benfiquistas. O jovem avançado falhou o jogo do Benfica com o Farense. Estava ontem no boletim clínico com uma mialgia na coxa direita, mas hoje não só jogou de início na equipa B, como marcou. É um tema em destaque neste Benrista. A seguir uma curta pausa. Até já. Nos dias que correm, ficar em casa é importante, mas continuar a sonhar também. Visite-nos em mercedes-benz.pt ou fale connosco. Mercedes-Benz Classe A. Agora por 250 € mês em aluguer operacional.